Boa noite a todos. Apesar de hoje, como antes também, hoje eu estou limitado à minha vida profissional em Vitória, no Espírito Santo, mas eu atuei aqui em São Paulo de 92 até meados desse ano, onde eu ainda vinha e atendia aqui junto com o Dr. Levon na clínica que foi montada junto com o Dr. Zé Antônio Pinto. Então, como o Dr. Zé Antônio Pinto falou, essa aula nós não tivemos na escola. Então, ali no início da década de 90, na Universidade Federal de São Paulo, nós tínhamos um primeiro serviço acadêmico nascendo na neurologia. E naquele serviço onde eu fui trabalhar, nós tínhamos ali pediatras, psicólogos, anatomistas, mas ninguém se entendia, ninguém sabia muito bem o que ia fazer naquele lugar. O instrumento de diagnóstico era a polissonografia e o instrumento de tratamento vitorioso da época era um instrumento que ninguém engolia direito, que era o CPAP. Todos nós queríamos uma solução melhor, mas, infelizmente, o CPAP é que resolvia na época. Bom, a partir daí começamos a estudar e acabamos estudando muita coisa a respeito. O primeiro insight foi que aquele paciente pletórico, obeso, roncador, que vocês viram na foto agora há pouco, ele, na realidade, é aquela criança respiradora oral com desarmonia facial. Então, algo aconteceu para aquele sujeito ainda estar respirando de boca aberta. E o que aconteceu lá atrás é que aquela criança que respirava mal desenvolveu deformidades dentofaciais, e aí nós tivemos que estudar as coisas lá na odontologia. Nós, médicos, tivemos que abrir livros de dentista, porque ninguém estudava melhor isso do que os dentistas. Então, e assim foi um caminho árduo, coletando informações que não existiam em livros, informações que ninguém nos ensinava, e as conclusões eram isoladas, e no mundo lá fora também não era muito melhor do que aqui. E assim, quem é normal? Então o mundo não se divide entre roncadores e não roncadores. Quando nós falamos, na verdade, de indivíduos que dormem mal, nós falamos dos distúrbios respiratórios do sono. Indivíduos que têm um esforço respiratório aumentado, por alguma razão, e esse indivíduo passa a dormir mal. Quem é o normal? Normal, como vocês sabem, é o N da curva de Gauss. São aquelas duas faixas azuis escuras que normalmente representam a grande média de um estudo, algo em torno de 65%. Olha, o nosso normal, decididamente, não é normal. Basta ver a estatística da ortodontia, onde as desarmonias faciais comprometem até 65% da população. Então, se as deformidades dentofaciais são tão importantes, acreditem, muita gente dorme mal. E não só roncadores. Esse ano eu tive uma moça no meu consultório com uma mordida profunda, um nariz até muito bom, mas a mordida profunda promovia uma retroposição discreta da mandíbula e da língua, e isso gerava um esforço respiratório aumentado. Uma moça nova, com uma boca linda, sem um dente cariado, conseguiu fraturar 3 molares de tanto apertamento. Travava os dentes e respirava com tanta força durante o sono que fraturou 3 molares. Se não bastasse isso, era panicosa, porque hipoventilava durante o dia e durante a noite. Ansiosa, depressiva, engordava com facilidade. E se isso permanece ao longo do seu envelhecimento, ela vai colher todas as doenças
daquele indivíduo obeso e pletórico que vocês viram ali. Então, na realidade, quando tratamos os pacientes com ronquiapneia, estamos tratando o ápice da pirâmide. Então, o conceito de normal está dando lugar para um conceito de ideal de boa função. Então, vejam bem, quando vocês pegam um exame de laboratório, vocês estão vendo um normal estatístico. Vocês estão vendo o normal da curva de Gauss. Isso, às vezes, é irrelevante. É que nem o valor normal do TSH. É de 0,3 a 5,6. Olha, nada nesse mundo é normal de 0,3 a 5,6. Multiplica por 10. É normal de 3 a 56? Quer dizer, é igual eu ganhar 3 salários mínimos e é igual eu ganhar 56 salários mínimos. Então, isso é um absurdo. Nós temos um ideal de boa função. Então, por exemplo, a partir dos últimos 15 anos, esse ideal de boa função vem sendo estudado para inúmeros parâmetros. A testosterona é um deles. Um homem sadio, para se manter forte, vigoroso, magro, viril, tem que ter acima de 588. Abaixo de 440, ele começa a ter alterações na sua saúde. A disfunção erétil, que é a grande preocupação quando se fala de testosterona, só aparece quando nós estamos lá no fundo do poço. Então, o normal da testosterona não interessa. Existe um ideal de boa função. Então, por isso que eu estou chamando a atenção de vocês. Hoje, quando falamos em distúrbio respiratório do sono, temos que falar num ideal de boa função que deve ser conquistado. E é por isso que é importante a participação de cada um de vocês aqui. O nosso estado de saúde não é um estado de graça divina, onde nós sentamos e desfrutamos da plenitude da saúde. O nosso estado de saúde é um estado de equilíbrio funcional. Então, nós temos que conquistar para o nosso paciente, primeiro, um desenvolvimento crâniofacial adequado. Se é a criança, vamos lutar por isso. Com o ortodontista, com o bucomaxilo. No adulto, também. O otorrino tem uma participação muito importante na infância, porque é justamente a respiração oral a causa primeira dessas deformidades. O gastro tem a sua função, porque é o refluxo da criança que está fazendo a adenoide crescer, as tonsilas inflamarem repetidamente. Anatomia e função de partes moles. Então, imagina, quando nós encontramos uma macroglossia, né? Quando nós encontramos essa classificação aqui, a classificação de Malampati. Onde que é o... Então, por exemplo, nós vamos ter uma moça que, ao longo de toda a vida, é respiradora oral. Ou tem hiperresistência. E tem um palato ali crescidinho, tem uma língua inchada. Quando você olha a boca dela, ela tem aquela língua nervurada, porque ela entra entre os dentes. Quando ela entra no climatério, e a progesterona começa a cair, quando ela entra na menopausa, ela finalmente vai começar a roncar desbragadamente. Porque a queda da progesterona vai comprometer ali a dilatação das vias aéreas superiores. Quer dizer, então, às vezes o indivíduo tolera uma deformidade durante algum tempo, porque ele está se mantendo num equilíbrio tênue. Entrou no climatério na menopausa, desencadeia um distúrbio respiratório de sono horroroso. Né? Essa mesma moça, quando engravidou, sofreu também. Foi criada uma desproporção súbita. A respiração nasal não era boa, a respiração da boca não era boa.
E aí, com o crescimento da barriga, com a demanda metabólica da gravidez, ela descompensou. Então, você vai ter uma história de uma pessoa que respira bem na juventude, sem queixa nenhuma, sofreu e teve complicações na gravidez, depois voltou a viver bem, no climatério, na menopausa, voltou a complicar. Então, olha a importância da ginecologista estar atenta a tudo isso. Postura, musculatura respiratória. Então aqui, olha, para vocês verem que esse assunto não é novo. Isso é um estudo de um dentista de 1936, que já mostrava que uma maxila privilegiada era conquistada com bons hábitos alimentares. No caso desse aí, é um caçador-coletor. Pessoas civilizadas, comedores de papinha, comedores de cereais cozidos, tinham um prejuízo tremendo na respiração e no desenvolvimento da arcada dentária. Então, repare, um arco dentário maravilhoso daquele é igual a um arco de ponte. Esse arco, ele mantém a maxila aberta, mantém o cávum aberto. Então, se você quer saber que o sujeito respira bem, não precisa fazer uma tomografia, veja o sorriso dele. Se ele tem um arco maravilhoso daquele com um raio aberto, ele tem uma maxila aberta e ele tem também um cávum aberto. Mais uma chamada para os ortodontistas valorizarem muito a expansão de maxila, mas sempre atentos para a respiração do indivíduo. Não é? Então, não basta expandir para ficar bonito. Tem que expandir para ficar bonito e para respirar bem. Então, tem que atingir uma excelência. Se expandiu, ainda não está respirando bem, dá-se um jeito. Expande embaixo para conseguir fazer uma mordida harmônica, funcional, e expande mais em cima para obter uma respiração adequada. Chama o otorrino para dar uma olhada. Então, repare, caçadores-coletores não tem esse problema. Olha os nossos índiozinhos ali, ó. Nunca vão ter desarmonia facial. Vão crescer com todos os dentes na boca. Até que alguém apresente uma chinela havaiana para eles. Aí, certamente, vão morrer diabéticos e obesos. A perda de postura é determinada, em primeiro plano, pela má respiração. Então, nós já falamos isso em diversos seminários, com o Dr. Levon, com o Dr. Zé Antônio Pinto. Então, veja, o nosso paciente respira mal desde a infância. Respirar mal, usar excessivamente a musculatura acessória da respiração, que é a musculatura cervical. Quando eu uso excessivamente o esternocleidomastoideu, ele está inserido numa diagonal. Ele traciona a minha cabeça para frente. A minha cabeça sai do centro de gravidade. É por isso que o Papa, antes de morrer, tiveram que fazer uma traqueostomia nele aqui, ó, para ele respirar um pouquinho melhor, que ele estava assim, ó. O ombro estava mais alto que a orelha já. Então, o padrão do velhinho já é por perda de qualidade respiratória. Mas à medida que ele perde postura, ele encurva os ombros e inutiliza a musculatura abdominal, que é a musculatura respiratória. Essa musculatura abdominal, ela vai ficando atrófica, hipotônica, e a gente vai tendo a diástase do reto. Então, veja, às vezes o nosso paciente passa pelo bucomaxilo, faz um avanço combinado de maxila e mandíbula, dá um toquezinho no palato, mexe no corneto, abre um túnel para o ar passar e continua respirando mal. Mas é lógico que ele vai respirar mal, porque aquela musculatura ali não foi recuperada. Aquela musculatura é inativa, ela não funciona. Então agora nós temos que recuperar essa musculatura, temos que devolver a ele uma boa postura. Um fisioterapeuta que não esteja familiarizado com essas necessidades, ele não vai atingir uma excelência na sua reabilitação. Mais uma vez, essa gente que não passa por esses apuros, não passa porque tudo isso é distúrbio civilizatório.
essas mazelas são mazelas, infelizmente, que a civilização nos trouxe. Olha que harmonia maravilhosa. Onde que é o laser point aqui? Aqui? Ah, tá. Ó o vovozinho da tribo aqui, ó. Olha a barriga traçada. Olha a maxila do bicho, parece um jacaré, olha. Então, gigante. Gigante. O vovozinho ali tem todos os dentes da boca e nunca escova os dentes, acredite. Nunca escova os dentes. Olha o adolescente aqui, ó. Parece que tomou umas bombas na academia. Já não existem mais. Esses aí, a maioria de vocês não era nascido. Isso aí é da época do Amaral Neto, o repórter. Vai lá que está todo mundo gordo, diabético, perna inchada. Já era. E boca podre, com certeza. Bom, nós, idealizando isso, montamos uma clínica ideal. Como a minha residência sempre foi Vitória, essa clínica foi inaugurada, foi construída para isso e foi inaugurada para isso há 15 anos atrás. Então, nós idealizamos um sistema de gestão e um sistema onde uma equipe multidisciplinar trabalha em tempo único com o mesmo indivíduo. Então, nós estamos apresentando para vocês aqui não só uma ciência, não só um portal, mas isso, nós vivemos disso. Isso é uma oportunidade de negócio. Isso é um modelo de negócio para todos nós. E ainda por cima, nós aprendemos, e nós temos ainda um centro de ensino que está se estabelecendo na clínica do Dr. Zé Antônio Pinto. Então, ali funciona uma fisioterapia, funciona uma recepção geral, sala para fonoaudiólogo, sala para otorrino, sala para psicólogo, uma segunda recepção. Tem alimentação, porque o paciente chega lá e fica lá umas 3, 4 horas. Ele passa por essa gente toda. E faz uma dinâmica, não é uma vez, não. Ele faz isso toda semana. Então, tem que haver uma transformação. Você tem que conquistar um equilíbrio funcional. Abriu via aérea superior, você vai emagrecer, você vai recuperar a postura, você vai acertar uma medicação cardiovascular. Medicamento que não tiver bom tem que ser modificado. Se a gente puder assumir responsabilidades, ó, se não pode, conversa com o médico do paciente. O paciente está obeso, tomando um beta-bloqueador, agravando a glicemia do sujeito e engordando mais ainda. Então, tem que mudar. Nós temos que enxergar que existe uma meta a ser atingida. Então, cada paciente é uma empreitada. E é isso que nós gostaríamos de mostrar para vocês. Quer dizer, o ideal de saúde não é um estado de graça. Nós temos que conquistar esse equilíbrio funcional. E a medicina do sono é que nos ensinou tudo isso. Nós começamos discutindo sono, mas fomos para físio, para nutrição, para pneumo, para cardio, para endócrino, para gineco. E hoje essa questão é uma questão antropológica, é uma questão que remete a problemas que importam para todos nós. E eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui mais uma vez e agradecer também ao Dr. Zé Antônio por estar nos prestigiando aqui com esse evento. Obrigado a todos.